Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, mesmo que seja à distância, mas com certeza estaremos conectados aqui em alguns conceitos que são absolutamente necessários para o nosso cotidiano. Eu gostaria de começar falando sobre o uso racional. Toda vez que a gente pensa em uso racional, a gente pensa em estar limitando a prescrição, limitando a possibilidade de prescrever medicamentos, mas não é bem assim. Quando a gente pensa no uso racional, nós estamos pensando em prescrever exatamente em conformidade com as necessidades do nosso paciente, vendo este paciente de uma forma integral. E a gente não pode hoje, como cirurgião dentista, prescritor, que temos essa prerrogativa, essa autonomia, mas que nos traz também uma tamanha responsabilidade no que possa acontecer em relação à nossa prescrição. Então, nós não podemos logo pensar em esquecer que a nossa população envelheceu, que nós hoje temos um percentual elevado de indivíduos idosos na nossa sociedade e que precisamos ter olhos bastante atentos aos medicamentos e às possibilidades de interações medicamentosas e eventos adversos. Vocês devem estar lembrados de que as interações medicamentosas, elas ocorrem quando utilizamos medicamentos, substâncias concomitantemente. Exatamente o que acontece quando estamos idosos, que geralmente os indivíduos utilizam um antihipertensivo, utilizam uma droga para diabetes, uma hipoglicemia antioral ou insulina, uma droga para alguma condição cardiovascular ou até um desagregador plaquetário. Então, hoje, nós estamos diante de uma população que, embora ainda não esteja dentro daquelas possibilidades que vamos chegar futuramente, mas o Brasil envelheceu muito e envelheceu rapidamente. Então, nós temos que considerar que a nossa população é uma população hoje que precisa de um olhar diferenciado do prescritor em relação à utilização de drogas medicamentosas. Eu também não poderia vir falar para vocês sobre uso racional de drogas do tipo AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides, sem antes lembrar, não é, por justa razão, a introdução da salicilina como uma droga que combatia os processos inflamatórios e a dor. E vocês podem observar que nós temos uma linha de história dessas drogas que vão iniciando em 1829 e estamos já naquele momento dos seletivos para COX-2, que nós já enfrentamos dificuldades no final da década de 90 e início de 2000, 2001, 2004 até 2004, nós tivemos algumas definições sobre as drogas. E por que essas drogas têm muita importância para a humanidade? Porque elas são drogas que combatem sofrimento físico, dor, não é? Processos inflamatórios. Então, elas são muito necessárias, mas elas precisam ter o limite exato da prescrição. Então, vocês vejam que nós temos, desde 1829 até 1998, quando se começou a usar de forma mais ampla os seletivos para COX-2, um tempo que, se a gente for pensar no tempo da humanidade, é um tempo muito curto, não é verdade? Então, nós temos aqui, por exemplo, que o meloxicam e a nimesulida surgiram em 1980. Em 1990, já se fez a descoberta dos estudos mais aprofundados sobre as ciclooxigenase 1 e 2 e logo depois surgiram os anti-inflamatórios não esteroides seletivos para COX-2. Então, essa linha do tempo é só para vocês compreenderem
que são drogas ainda novas, embora a gente vá entender que, por exemplo, salicilato de metila é uma substância, um salicilato que a gente não utiliza por via oral. É uma droga que a gente utiliza para via tópica, né? O 1893, o ácido acetil salicílico, ele já entrou na prescrição de droga como analgésica e anti-inflamatória, mas hoje o ácido acetil salicílico continua sendo uma droga de absoluta penetração no mundo terapêutico, porque é uma droga que tem muitas ações farmacológicas. Depois nós temos a fenilbutazona, a indometacina. Em 1971 começava-se a esboçar o estudo das ciclooxigenases e fomos seguindo adiante. Então, isso é só para dar um panorama a vocês de que essas são drogas novas, né? Os AINES, na verdade, eles são ácidos orgânicos fracos que atuam principalmente em tecidos inflamados e se ligam muito à albumina. Vocês devem lembrar que as drogas elas têm que se ligar ou à albumina ou à enzima para poder estar se associando ao receptor e depois se dissociando, que é quando essa droga se transforma em uma fração livre da droga capaz de produzir efeito, ação ou efeito, lá no seu sítio ou biofase. Então, são ligações, às vezes, muito duradouras com a albumina é uma proteína, e que isto pode, em algum momento, quando existe a concomitância do uso de outras drogas, pode acontecer exatamente que uma droga ela fique circulando de forma livre, que é aquela substância que não vai produzir nenhum efeito terapêutico, porque ela não se ligou a um receptor, porque o receptor estava associado a uma outra droga que tem um tempo de ligação maior com esse receptor. Importante também dizer a vocês que toda droga ela vai ter um processo, né, de metabolização hepática e um processo de excreção, que pode ser renal, pode ser biliar, pode ser através do leite materno, pode ser através do suor. Então, vários fluidos corpóreos podem ser favorecedores da excreção de drogas. Então, os AINES, eles surgiram para nos dar muito conforto. E aí vem uma classificação atual que diz que os AINES eles podem ser não seletivos para COX e AINES que são seletivos para COX-2. Mas em 2002, o professor Penildo resolveu reclassificar os AINES, colocando esses AINES exatamente em grupos que permitissem reconhecimento da sua seletividade sobre COX-1 e COX-2. E quando se trata de seletividade para COX, a gente tem que estar muito, mas muito preciso se essa seletividade é alta ou é baixa. Então, no caso dos inibidores seletivos da COX-1, nós temos um representante que é o ácido acetil salicílico, né? A chamada aspirina. Mas ela só é seletiva para a COX-1 quando é utilizada em baixas doses. O que eu estou dizendo a vocês? Eu estou dizendo a vocês que o paciente que utiliza ácido acetil salicílico em 100 miligramas, 200 miligramas ou por prescrição médica, este paciente está usando a aspirina como um seletivo da COX-1 para desagregar plaquetas. Por quê? Porque o AS, quando ele está em baixa dose, ele é capaz de alterar a adesividade plaquetária. Então, o cirurgião dentista não pode e não deve interferir suspendendo esse ácido acetil salicílico em baixas doses do paciente. Por quê?
porque esta é uma conduta terapêutica médica que o profissional médico prescreve, visando melhorar a fluidez sanguínea desse paciente, impedindo que ele venha formar trombos. Aí, numa outra coluna, nós estamos vendo os inibidores não seletivos para COX-1, que sejam eles aspirina, indometacina, piroxicam, diclofenaco, ibuprofeno e nabumetona. Vamos para os inibidores seletivos da COX-2. Prestem bem atenção a esta tabelinha, porque depois nós vamos mostrar uma outra. Então, inibidores seletivos da COX-2, meloxicam, etodolaco, nimesulida, salicilato, aceclofenaco. E inibidores altamente seletivos da COX-2, vejam que há uma diferença, há uma palavra aí que modifica o conceito, e este conceito subentende a farmacocinética da droga. Nós temos o celecoxib e o etoricoxib. Então, vejam que mesmo sendo considerados antes AINES de primeira geração, meloxicam, etodolaco, nimesulida, aceclofenaco e outros salicilatos também são considerados inibidores seletivos da COX-2. Aí nós vamos para essa tabelinha. E vocês estão vendo que eu separei os grupos farmacológicos e trouxe ao lado o princípio ativo. Então, aqui está o grupo salicilatos, ácido acetil salicílico e diflunisal. O diflunisal é um salicilato, mas é um salicilato não acetilado, não tem capacidade de desagregação plaquetária e, portanto, ele tem um comportamento diferente do ácido acetil salicílico. Os derivados pirazolônicos, fenilbutazona, oxina, butazona e feprazona, os antranílicos, que é o mefenâmico, fulfenâmico, indolacético, indometacina e sulindaco, e aqui nós temos uma variedade interessante, que é o sulindaco. O sulindaco é uma prodroga com a meia-vida longa. Por que uma prodroga? Porque uma prodroga é sempre quando você utiliza, administra para o paciente uma substância que no processo metabólico é que vai trazer o princípio ativo terapêutico que a gente deseja. Então, o sulindaco é uma prodroga, tem uma meia-vida longa e tal. Derivados do ácido pirrolacético, onde nós temos tolmetinos, omepiracos, cetrolaco e etodolaco. E vejam que aqui nesse grupo nós temos um elemento muito importante, que é o cetrolaco. O cetrolaco é uma droga anti-inflamatória com uma potencialidade analgésica comparável a um opioide. Então, não é uma droga para alguém prescrever com a finalidade de tratar dor leve a moderada. Então, qualquer AINES, eu vou logo explicando isso para vocês, as evidências científicas e a literatura nos informa de que nós não devemos prescrever anti-inflamatórios não esteroides para tratar dor de leve a moderada. Nós devemos tratar dor de leve a moderada com as drogas que são destinadas a essa prática. Ou seja, nós temos os analgésicos periféricos, que é paracetamol, dipirona, e temos os opioides, que é a codeína e o tramadol. Então, nós vamos, inclusive, nós estamos conversando aqui com as pessoas do Telesaúde, para a gente fazer hoje essa aula bem geral, não é? Dando essa visão bastante ampla, e depois nós vamos particularizar algumas questões que são, com certeza, especiais para vocês, tá? Então, nós temos mais adiante os derivados do ácido fenilacético, onde nós temos uma droga que é muito prescrita pelos cirurgiões dentistas, que é o diclofenaco, seja esse diclofenaco associado ou não, porque eu posso ter diclofenaco com colestiramina, eu posso ter diclofenaco com opioide, eu posso ter diclofenaco sódio potássio, eu posso ter de uma versatilidade de composição medicamentosa, mas traz no seu comportamento
algumas situações que podem ser eventos adversos para determinados pacientes. Então, nós não podemos considerar que o diclofenaco é o AINE de primeira escolha na odontologia. Gente, não existe isso. Toda vez que nós vamos prescrever para alguém, nós temos que ter um olhar para a droga que vamos prescrever, a droga terapêutica, para a condição que o paciente está naquele momento e suas limitações sistêmicas. O que eu vou tratar, isso é outro ponto que deve ficar bem organizado na cabeça do prescritor, para que a gente atenda às necessidades daquele organismo, que já traz para a gente a informação de suas limitações. Nós temos aí do grupo dos derivados do ácido propiônico, naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno, e nesse grupo nós também temos uma droga que é um potente analgésico, que é o cetoprofeno, né? Tem nome fantasia bastante aí no mercado. Além disso, nós temos os derivados do oxicam, piroxicam, tenoxicam e meloxicam, e devo dizer a vocês que nesse grupo nós temos drogas com meia-vidas muito longas. Quando nós estamos diante de drogas com meia-vida muito longas, nós já devemos evitar essas drogas para idosos, não é? Quando falamos de AINES, nós já temos que ter princípios de cautela em relação à prescrição a crianças, a gestantes, a renais, a hepatopatas e cardiopatas. Quando eu digo cardiopatas, eu estou incluindo também neste grupo os hipertensos. Por quê? Porque a hipertensão é uma cardiopatia caracterizada por níveis pressóricos elevados, mas não deixa de ser uma condição que exige um olhar diferenciado do prescritor. E aqui no final, nós temos os derivados da fenoximetanosulfonilida, cujo representante é a nimesulida. Vejam que nós temos um universo de substâncias, mas se vocês me perguntarem, Rosângela, qual é a mais boazinha? Vou responder a vocês, nenhuma, porque não existe droga boazinha. Toda droga tem uma interação com o organismo. E as interações podem não ser benéficas. Por isto que todo prescritor tem que fazer o quê? Uma avaliação risco-benefício. Nós temos que ter muito mais benefícios a oferecer ao paciente do que riscos. Então, vamos pensar sempre de que precisamos estar revisando conceitos em relação aos AINES. Aí nós vamos falar que os anti-inflamatórios não esteroides, eles tratam a sintomatologia, dor, edema, rubor, não é? Disfunção, como no caso da ATM, no caso das articulações, mas apresentam propriedades analgésicas, antitérmicas, anti-inflamatória e antitrombótica. Antitrombótica aqui é uma referência ao ácido acetil salicílico em baixas doses. Mas claro que os anti-inflamatórios não esteroides, utilizados por longos períodos, eles podem interferir, interagindo com outras drogas e produzindo situações de risco para pacientes. O processo inflamatório é um processo considerado benigno, complexo, que está envolvido na defesa e na reparação tecidual. O tecido é injuriado, as células são convocadas a se reunir naquele espaço anatômico para reparar o dano. Então, neste momento, há liberação de substâncias como prostaglandinas, que são sintetizadas por COX. Se vocês me perguntarem, por exemplo, então, Rosângela, num processo infeccioso eu não devo usar anti-inflamatórios? Aí eu vou dizer a vocês,
Olha, nós estamos numa área 2, nós não somos ciências exatas. Pode ser que em algum momento seja necessário se juntar antibiótico com um outro grupo de fármaco, mas, por princípio, quando meu paciente está se alimentando bem, ele tem um processo inflamatório, mas que está sendo bem resolvido, que ele não está com um edema acentuado nem disfunção, eu não devo estar usando o AINES associado, por exemplo, a antibióticos. Ou eu trato um processo inflamatório, ou eu trato um processo infeccioso. E o processo inflamatório dentro do processo infeccioso, ele é considerado um elemento benigno para que o nosso organismo responda bem àquela agressão. Só deve ser combatido esse processo infeccioso quando forem muito acentuadas as questões clínicas do paciente. Por exemplo, o paciente tem uma infecção na cavidade oral e tem trismo. Então, o trismo é aquela situação incapacitante para o paciente. Aí o cirurgião dentista ele tem que rever, não é? Reavaliar o paciente e prescrever na medida certa. Quando o processo adquire maior repercussão sistêmica e caráter subagudo ou crônico, com manifestações sintomáticas, desconfortáveis e até incapacitantes, aí é o momento dessa interferência do cirurgião dentista no uso do anti-inflamatório num processo que está mais para um curso infeccioso. Então, antibióticos e AINES não devem, com uma prática de rotina, estarem sendo associados. É preciso se avaliar bem a situação para a gente não estar interferindo não está interferindo de forma negativa para a resolutividade orgânica desse paciente. E aí eu vou trazer as ciclooxigenases para vocês se lembrarem, que eu tenho certeza que muitos de vocês foram meus alunos, e às vezes eu ficava repetindo, gente, ciclooxigenase, ciclooxigenase. Continuo repetindo, viu? Agora mais ainda. Por quê? Porque passou-se a conhecer muito mais sobre ciclooxigenase. Então, a ciclooxigenase, a COX-1, como a gente chama, ela é chamada de uma enzima essencial constitutiva ou fisiológica, encontrada na maioria das células do nosso organismo, e ela trabalha na produção de prostaglandinas para a manutenção das funções fisiológicas. A ciclooxigenase 2, até um determinado momento, era vista apenas como uma COX presente abundantemente quando acontecia processos inflamatórios. Mas hoje já se sabe que a COX ela tem um papel muito importante nesses pacientes com placas ateromatosas, que são cardiopatas. Por quê? Porque elas trabalham numa modulação, dando uma proteção ao paciente em relação a desprendimento de coágulos, de trombos, né, na luz arterial. E a COX-3? A COX-3 ainda é uma COX pouco conhecida, mas já se sabe que ela tem mais afinidade com a COX-1 e é uma COX anti-inflamatória. Está presente no miocárdio, em alguns órgãos do nosso corpo e, portanto, deve ter uma função de proteção em relação às nossas funções orgânicas. Então, vejam que nós temos uma COX que protege a gente permanentemente, que é a COX-1. Eu disse a vocês que a COX-1, se eu não disse, vou dizer agora, a COX-1 protege o trato gastrointestinal, protege o tecido renal e protege a adesividade plaquetária. Quando uma droga atua seletivamente sobre a COX-1, ela vai atingir um elemento vascular do processo inflamatório, que é o tromboxana 2. Daí, o AS, que está neste caso, que ele é um seletivo para a COX-1, ele atua sobre o tromboxano e faz com que haja uma fluidez sanguínea,
melhorada para aquele paciente que era de risco para a formação de trombo, mas ele atua sobre o tromboxano A2. Além disso, se eu usar o ácido acetil salicílico como analgésico e anti-inflamatório, eu vou usar o ácido acetil salicílico atuando indistintamente sobre COX-1 e COX-2. Então, a ação nociva do ácido acetil salicílico no nosso organismo, como erosão gástrica, gastrite, desconforto gástrico, não é? Ele está associado à ação desse AS sobre a COX-1, assim como todos os outros AINES que são indistintos sobre COX-1 e COX-2. E os que atuam sobre COX-2, esses que atuam sobre COX-2, esses são realmente AINES que nós devemos ter muita cautela para prescrição para pacientes cardiopatas, diabéticos, pacientes que fizeram procedimentos cardiovasculares, que usam estentes, que têm hipertensão arterial. Então, essa é uma COX que não deve ser submetida a uma atuação muito específica dos AINES para determinados pacientes. Se vocês me perguntarem, e aí, Rosana, então, para quem é que eu não prescrevo AINES seletivos para COX-2? Bom, se vocês me perguntarem para quem vocês não prescrevem AINES, eu vou logo dizendo, para quem não precisa, não é? Então, se eu fiz um procedimento, fiz uma extração dentária simples, que não durou muito tempo, foi um processo absolutamente simples, que eu não estou prevendo um edema nem disfunção no pós-operatório. Esse paciente não precisa de um anti-inflamatório. E se eu quiser controlar a dor dele, eu não preciso prescrever um anti-inflamatório. Eu posso prescrever um analgésico periférico. Qual é a questão que nos envolve aqui na hora da prescrição? É a anamnese, não é? É saber do paciente se ele é alérgico, se ele tem alguma disfunção hepática, se ele tem alguma disfunção renal. Tudo isso é importante, porque se ele for alérgico a AINES, eu não posso prescrever qualquer AINES. Todos estarão fora da possibilidade de prescrição. E o que é que vai me dizer isso? É a informação do paciente. E se ele não informa bem, mas ele tem uma remota lembrança de uma alergia, a gente deve ter o princípio da precaução e prescrever outro grupo de fármacos. Então, aqui, né, está bem claro, né, que a COX-1 ela tem esse papel fisiológico, a COX-2 está mais envolvida nos processos inflamatórios, era chamada de COX induzida, mas hoje ela já tem um outro olhar das pessoas, porque hoje já se olha para a COX-2 como uma COX também capaz de trazer benefícios para o nosso organismo, como no caso das questões que envolvem os processos inflamatórios à luz das artérias e formadores de trombo. A COX-2 é encontrada de forma pouco expressiva no organismo e quando existe um processo inflamatório, ela aumenta a sua quantidade em 80 vezes. Por isto, é chamada uma COX pró-inflamatória. Todos os AINES, eles atuam inibindo a síntese de prostaglandina através da via ciclooxigenase. Importante dizer a vocês que prostaglandinas são elementos do nosso organismo que estão envolvidos com muitas funções e funções muito importantes, como eu estou colocando aqui na tela para vocês. Manutenção do fluxo renal, regulação do metabolismo de sódio e potássio, indução da contração uterina, produção de febre, hiperalgia por potencialização de mediadores da dor, sensibilização das terminações periféricas. E tudo isso tem a ver com as funções fisiológicas das prostaglandinas. Então, quando eu utilizo uma droga
que inibe a síntese de prostaglandinas, toda a função protetora que o elemento poderia me ofertar organicamente, eu deixo de receber. Então, por isso, por exemplo, que pacientes que utilizam medicamentos antihipertensivos, desses que a gente está vendo aí no mercado, não é? São os inibidores de enzima, os IECA, os bloqueadores de renina-angiotensina e outros. Esses elementos antihipertensivos, eles são modificados na sua ação por interação com a AINES. Todo paciente hipertenso que estiver usando droga antihipertensiva, se ele for utilizar a AINES, ele deve ser esclarecido que durante o tempo que ele estiver usando os AINES, ele deve aferir sua pressão arterial e deve ficar atento à sua dieta recomendada lá pela área médica e da nutrição. Por quê? Porque os AINES, eles podem reduzir a ação antihipertensiva os AINES reduzem a ação antihipertensiva das drogas que são utilizadas para reduzir a pressão arterial. E pode o paciente ter um pico hipertensivo. Daí a recomendação. Quando eu prescrevo AINES, eu tenho que prescrever pelo menor tempo possível. Até porque evidências científicas e a literatura nos traz a informação de que quando nós estamos diante de uma prescrição de AINES, se eu prescrevo em odontologia por mais de 4 dias, eu já estou fazendo uma prescrição sem nenhuma racionalidade. Por quê? Porque a maioria dos processos que trazem o paciente ao consultório odontológico são processos de curso agudo. Eu não estou lidando na rotina com processos crônicos. Então, a utilização dos AINES tem que ser no tempo mínimo. Né? E que tempo é esse, Rosângela? 3 dias, 2 dias? São tempos mínimos de utilização do AINES. E claro que para cada paciente, dependendo da anamnese que você faça e da informação que ele lhe traz, você tem que estar atento àqueles pacientes que são pacientes usando desagregadores plaquetários, paciente usando insulina, paciente usando antihipertensivo, pacientes usando anticoagulante, usando varfarina. Então, esses são pacientes que o olhar tem que estar muito, mas muito diferenciado. Bom, também a prostaglandina, ela predomina no endotélio vascular e atua causando vasodilatação e inibição da adesividade plaquetária. O tromboxano A2, predominante nas plaquetas, causam efeitos contrários, como vasoconstricção e agregação plaquetária. Daí a necessidade da terapêutica quando esses indivíduos são de risco elevado para formação de trombos. Aliás, eu devo dizer a vocês que hoje os artigos trazem que os pacientes diabéticos também têm nos seus protocolos a utilização de desagregadores plaquetários. E também quero dizer a vocês que não é só o ácido acetil salicílico. Hoje já existem várias substâncias que estão sendo utilizadas e que a gente precisa ficar atento a esse uso. Então, o perfil adverso cardiovascular dos AINES inclui risco de aterotrombose, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. O aumento do risco cardiovascular tem sido observado tanto em pessoas com risco elevado para doença cardiovascular, quanto em indivíduos anteriormente saudáveis. E este risco parece ser dose dependente. O que é que a literatura está nos dizendo? Que quanto mais eu exponho pacientes aos AINES, se ele já for um cardiopata, se eleva o risco, e se ele não for e eu abuso da prescrição, eu posso favorecer o risco a este paciente. Então, vamos simplificar aqui, dizendo o seguinte, os AINES, eles trazem riscos cardiovasculares, renais, que são indiscutíveis. Tá?
Os AINES só estão indicados quando o edema, dor e disfunção são relevantes para o paciente. Não devem ser prescritos a pacientes que fazem uso de lítio, pacientes com doença cardíaca grave. O uso deve ser evitado para pessoas idosas, deficiência renal, pacientes em uso de goxina, porque geralmente são pacientes cardiopatas graves. E um outro detalhe que eu gostaria de dizer a vocês, que é um detalhe absolutamente importante nessa relação dentista, paciente e os médicos, é que nós devemos sim nos reportar aos médicos assistentes do paciente, porque eles têm ali a vida do paciente seguidamente, em consultas subsequentes, e podem muito nos informar sobre a condição daquele paciente no momento em que a gente vai intervir. E isso, gente, é enriquecedor, embora eu ouça até dizer, mas aí fica parecendo que o dentista não sabe. Não, o dentista sabe, mas nós devemos utilizar a articulação, a aproximação entre os profissionais no sentido de estarmos permeando os saberes. O médico também quer saber do dentista. Então, a gente precisa começar a quebrar esses parâmetros e pensar de que essa articulação, este pedido ao médico de que nos informe sobre a condição atual desses pacientes que trazem uma situação sistêmica mais complexa, é uma forma de você estar trazendo a integralidade da atenção. E isso, gente, isso traz muita segurança para o paciente e para nós, tanto para o médico como para nós, cirurgiões dentistas. Até porque, volto a falar, envelhecemos mais que todos os países do grupo BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós já envelhecemos o que chegaríamos a envelhecer lá nos aproximando de 2050, pois nós já envelhecemos bastante. O Brasil foi o país que mais envelheceu dentro do grupo BRICS. Então, nós precisamos ficar atentos, porque toda vez que uma população envelhece, sua pirâmide demográfica, ela passa pelo que se chama transição demográfica. Nós estamos diante de pacientes que saem daquele perfil infecto e vão para aquele perfil das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, as DCNTs. Então, nada como viver em equipe para compreender esse universo. Então, os AINES, eles estão indicados quando eu tenho dor aguda, de intensidade moderada a severa. Para dor leve a moderada não há indicação. Cirurgias de dentes inclusos, cirurgia periodontal, implantes, procedimento de enxerto e pericimendites, não é? Que são situações bastante desconfortáveis. Os principais efeitos adversos dos anti-inflamatórios, a gente já sabe, todos aqueles que estão afeitos à ação das prostaglandinas e das ciclooxigenases. Então, são as questões gástricas, as questões renais, da adesividade plaquetária e da disfunção hepática. Entendendo que no caso da disfunção renal, é importante que a gente compreenda que pode acontecer eventos absolutamente complexos durante a utilização dos AINES em pacientes idosos ou que apresentem insuficiência renal que ainda não seja nem hemodiálise nem diálise peritoneal, mas que ele já tem uma insuficiência renal instalada. Abrindo um parêntese, eu vou dizer a vocês que os idosos, eles já pela natureza do envelhecimento, eles já têm uma leve insuficiência renal. Alguns podem acentuar mais e até precisar da eritropoetina, né? Outros, eles cursam com essa insuficiência renal leve. Então, esse é um fator importante para a excreção de drogas. Por quê? Porque essa insuficiência renal, quando ela tem a inibição
da síntese da prostaglandina, há uma redução do fluxo sanguíneo renal, que pode gerar situações bastante desconfortáveis para o paciente. Além do que, nesse momento, pode também haver a retenção de sal e água. Retendo sal, retendo água, eu estou diante de um desequilíbrio eletrolítico e eu posso estar aumentando, elevando os níveis pressóricos desse paciente. Então, a inibição da COX-2, juntamente com a inibição incompleta da COX-1, proporciona um potente estímulo trombogênico, alterando o balanço entre essa prostaglandina e o tromboxano, que vocês estão lembrados, é o elemento vascular do processo inflamatório. A inibição da COX-2 reduz a produção de prostaciclina, que é vasoprotetora, está envolvida com a prostaglandina 12. Uma prostaglandina que protege contra a trombogênese, aterogênese e pressão sanguínea elevada. Então, quando se inibe essa COX, nós temos a possibilidade de estar trazendo para o paciente que já tem uma história pregressa, que não é favorável ao uso dos AINES seletivos para a COX-2, essas situações adversas. A duração do tratamento com esses medicamentos deve ser estabelecida por um período máximo de 48 a 72 horas, no caso de procedimentos eletivos. Todos os AINES, gente, não tem AINES que não faça isso. Todos os AINES causam retenção de sódio e água e podem produzir pico hipertensivo nos pacientes. Por isso, essa história de tudo, vamos prescrever diclofenaco, porque ele tem ação analgésica, não. Se o paciente tem dor, vamos prescrever analgésico. Se ele tem dor e processo inflamatório, vamos prescrever anti-inflamatórios. E se eu prescrever um anti-inflamatório, eu preciso prescrever um analgésico periférico? Não. Por quê? Porque eu disse a vocês que todos os AINES são excelentes analgésicos. Alguns até mais potentes analgésicos, não é? Do que determinados opioides. Deve-se evitar a prescrição dos inibidores da COX para pacientes com história de infarto, angina ou estente nas artérias coronárias, pelo risco de trombose. O uso de AINES com varfarina pode resultar em sangramento. Por isso, isso fica muito mais afeito ao tempo que eu vou usar. Mas esse paciente que usa varfarina, nós temos uma observação a fazer. Geralmente são pacientes que fazem controle de RNI, que é a razão de normalidade internacional, que é o tempo de protombina hoje, que se faz mais próximo aos procedimentos que o paciente vai realizar. Então, essa interação é bastante nociva, né? Quando você não toma os cuidados necessários de estar se articulando com o médico do paciente, observando o RNI do paciente, para poder a gente estar interferindo. Nós não devemos modificar prescrições de pacientes que tragam medicamentos contínuos anticoagulantes, porque não é da nossa competência tratar essas patologias. A prescrição dos AINES por 4 a 5 dias ou mais não tem base científica. Então, o ideal é que se prescreva de 3, né? Tanto para crianças como para idosos. E para outros indivíduos, eu vou prescrever pelo tempo, por exemplo, paciente jovem, ígido, não tem problema nenhum de saúde, está ótimo. Esse paciente eu posso avaliar se eu vou prescrever pelo procedimento que eu executei, um anti-inflamatório ou um analgésico periférico. É importante também lembrar a vocês que quando a gente vai prescrever para crianças, temos alguns cuidados, não é? Por exemplo, com a cartilagem. Crianças têm mais cartilagens do que pessoas adultas no envelhecimento. Então, alguns AINES, eles produzem uma destruição, não é? Mesmo que
curta, pouca, de baixa intensidade das cartilagens. Os AINES, de um modo geral, eles não deveriam ser prescritos para crianças, mas quando existe a necessidade, a gente deve prescrever pelo menor tempo possível, né? Na prescrição de qualquer AINE seletivo para COX-2, deve-se utilizar a menor dose pelo menor tempo. Esse é o princípio que a gente vai utilizar, tanto para os AINES seletivos, como para os AINEs não seletivos ou de primeira geração. Pacientes que estão em uso de clopidogrel e aspirina, a gente tem que ter o cuidado de avaliar esse paciente e não devo usar AINEs para esses pacientes. Esse é um paciente que eu preciso conversar com o médico. Por quê? Porque clopidogrel é uma droga utilizada em pacientes que ou foram submetidos a alguma intervenção cardiovascular, mesmo que pequena, né, de baixa... uma intervenção curta, mas mesmo assim eu devo estar me articulando com o médico assistente do paciente. O clopidogrel é muito utilizado logo após procedimentos cardiovasculares, como colocação de stent, infarto do miocárdio, angina instável. Então, esses são pacientes, inclusive, que a gente tem que ver se ele pode ser atendido no consultório odontológico, porque se ele tiver 6 meses que teve uma intercorrência cardiovascular, o local adequado para esse paciente ser atendido é no hospital, né? Então, clopidogrel é uma outra droga utilizada como desagregadora plaquetária, mais potente que o ácido acetil salicílico. São considerados fatores de alto risco cardiovascular para uso de AINEs, antecedentes de acidente vascular, antecedentes de acidente isquêmico transitório, os famosos AITs, antecedentes pessoais de síndrome coronária aguda, angina estável, antecedentes pessoais de revascularização arterial, doença arterial periférica, angina instável. São considerados fatores de alto risco para a hemorragia gastrointestinal, no caso da prescrição de idosos, pacientes, no caso da prescrição de AINEs, pacientes idosos, o paciente com história pregressa de úlcera péptica, utilização de corticoides ou glicocorticoides sistêmicos, uso de anticoagulante, varfarina ou outros, uso concomitante de AS e infecção por Helicobacter. Bom, e aí vamos para algumas particularidades. Nimesulida. Hoje, a literatura traz que a nimesulida é considerada uma droga altamente hepatotóxica. Em 2002, ela foi reavaliada na sua ação hepatotóxica e retirada da prescrição na Finlândia, Espanha e Irlanda. Em alguns países da Europa, é comercializada, mas com restrições de uso. Aqui no Brasil, a Anvisa recomenda que ela seja prescrita, que ela não seja usada abusivamente, porque é uma droga que tem uma característica hepatotóxica. Então, pacientes que têm história de hepatopatias não devem utilizar a nimesulida. Também ela está contraindicada em gravidez, pacientes que têm hemorragia do trato gastrointestinal, que já teve alergia à nimesulida ou a outro AINEs, disfunção renal também contraindica o uso não só da nimesulida, mas de AINEs, e pode ter interação com álcool, medicamentos para, por exemplo, esses antiácidos, essas drogas que bloqueiam H2, né, prostaglandinas do trato gástrico, anticoagulantes, também podem produzir interações com os AINEs. É interessante dizer a vocês que os AINEs, eles têm melhor absorção quando o pH é ácido, mas também quando o paciente utiliza uma medicação para melhorar aquele desconforto gástrico, não é? Aquela acidez, aquela dispepsia, esse paciente ele não vai ter anulação da absorção do AINEs, mas ele vai ter um retardo, uma desaceleração na absorção do AINEs. Por quê? Porque ele precisa de um pH ácido
E essas drogas, elas modificam o perfil do pH gástrico quando utilizados pelos pacientes. O diclofenaco, a Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários, de 2012, emitiu um documento dizendo que o risco cardiovascular aumenta com doses superiores a 100 mg dia. Se vocês me perguntarem se o diclofenaco é uma boa indicação para o paciente cardiopata, eu vou dizer a vocês que não, tá? Então, o diclofenaco, ele vem na literatura sendo bastante discutido como uma droga que não é a melhor opção no caso de pacientes cardiopatas. Aliás, se vocês perguntarem para pacientes cardiopatas qual a melhor opção, eu vou dizer em relação a AINES, nenhum. Mas a gente tem que avaliar bem o paciente, não é? Buscar a articulação com o médico assistente para poder conduzir a questão melhor. Pesquisadores da Universidade de Oxford conduziram uma meta-análise, que é um estudo bastante importante, respeitado pelos pesquisadores, pelas academias, e diz que, de acordo com seus cálculos, a ingestão de coxibes, de diclofenaco ou de ibuprofeno em dose máxima durante um ano aumenta em 40% o risco de acidentes cardiovasculares. Os coxibes e o diclofenaco têm se revelado dos mais temíveis. Os coxibes são aqueles seletivos para COX-2 e o diclofenaco indistinto, né? Então, o que a gente tem que ter, gente, é a consciência de que precisa estar toda hora revendo essas drogas, porque elas estão a todo instante sendo trazidas em artigos, em discussões científicas, para se chegar a um consenso de mais segurança para os pacientes, tá? O naproxeno é uma droga que vem sendo muito discutida. Vejam que os artigos são de 2010, 2011, e está dito na literatura que ele traz vantagens em relação a tratamentos que se prolonguem mais em pacientes com tendências a patologias cardiovasculares, mesmo em pessoas saudáveis. Então, apresenta uma menor toxicidade cardiovascular quando se compara com outras drogas. Então, o naproxeno, que é uma droga que a odontologia não tem muito hábito de prescrever, chega na literatura com uma boa informação sobre os riscos cardiovasculares, né? Então, o naproxeno tem menor risco de efeito cardiovascular tipo aterotrombótico, maior risco gastrointestinal, porque esse risco todos os AINES têm. É um inibidor forte da COX-1 e por isso que esse risco gastrointestinal é grande, é elevado, e inibe cerca de 70% da COX-2 e é menos tóxico à musculatura cardíaca. Então, embora o diclofenaco e o naproxeno sejam não seletivos, as diferenças de inibição da COX-1 e da COX-2 que cada fármaco atinge pode explicar a variabilidade nos seus perfis de risco cardiovascular. Então, é preciso que a gente compreenda que tudo fica na dependência de quê? Da condição sistêmica do paciente, do tempo de uso que eu vou fazer dessa droga e da dose que eu vou utilizar. São critérios bastante interessantes. E o ibuprofeno causa menos eventos adversos que outros anti-inflamatórios não esteroides, mas sua atividade anti-inflamatória é um pouco menos, né, do que a maioria dos AINES. Mas é um anti-inflamatório que, inclusive, consta na RENAME, né, de 2012. Então, ele está lá como um anti-inflamatório citado na RENAME. O ibuprofeno ele tem interações com álcool, com glicocorticoides, com anticoagulantes, com lítio, com AS. Então, nós precisamos ficar atento a essa droga que todos falavam que era mais formidável, não é, em relação às outras drogas, mas quando a gente compara as drogas uma com a outra, a gente vai vendo que uma traz esse risco, a outra traz aquele risco. Então, não existe uma droga isenta de possibilidade de eventos adversos
e interações. A razão para variar esse risco cardiovascular entre os AINES não seletivos ainda não está muito clara, mas eu confesso a vocês que eu venho lendo muitos artigos, tem saído muito artigo interessante com pesquisas bem credenciadas sobre a questão dos AINES. O aumento da pressão arterial provocado pelos AINES associa-se ao declínio significante das concentrações de prostaglandinas e reninas. Então, são elementos que estão lá, naquele processo do controle da suprarrenal em relação à hipertensão, né? Ou a tensão arterial, no caso do paciente que não tem hipertensão. Então, é preciso que a gente comece a olhar o uso racional de medicamentos como uma estratégia mesmo, né? Lá na minha unidade de saúde, o que eu posso fazer para melhorar a prescrição, para racionalizar a prescrição? Ora, eu vou convidar os enfermeiros, vou convidar os médicos, vou convidar farmacêuticos, vamos sentar e vamos discutir drogas terapêuticas e até as não terapêuticas, não é? Porque nós sabemos que não é o caso dos AINES, mas que precisamos ter esse conhecimento para, no caso, por exemplo, dos anestésicos locais, né? Então, é desse processo de educação continuada, interativa, com todos os saberes se organizando e se mostrando para o outro, que a gente vai conseguir utilizar de forma plena o uso racional de medicamentos. Eu preciso estar consciente no uso racional de que a prescrição tem que ser apropriada para aquele paciente. Não existe receita de bolo. Nós não fazemos receita, nós fazemos prescrição. Por quê? Porque receitas são 2 xícaras, 2 ovos, 1 litro de leite, 2 colheres de açúcar, 1 de manteiga, e eu faço o mesmo bolo que minha avó Bicota fazia quando ela era viva. Eu posso pegar o mesmo diclofenaco, mas eu não posso utilizar na mesma prescrição para todas as pessoas. Então, o que eu tenho que ter é um olhar diferenciado para as características que são inerentes àquele indivíduo, não é? Outra questão é a dispensação em condições adequadas. Eu tenho que estar preocupado com o meu paciente, se ele pegou um medicamento que foi dispensado de forma adequada, quanto ele pegou, se ele pegou a quantidade suficiente para aderir à terapêutica, não é? Eu tenho que pensar se ele está consumindo as doses da forma que eu prescrevi, os intervalos corretos, no período de tempo indicado. Tudo isso é responsabilidade do prescritor. Nós temos que ter esse momento de conversar com o nosso paciente e dizer para ele tudo o que esperamos da adesão terapêutica que ele faz à nossa prescrição. A prescrição em caso de fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, deverá ser objeto de muito cuidado, de muita reflexão antes de se fazer o que a gente vê que é a polifarmácia, né? Então, a polifarmácia é aquela situação onde o paciente já utiliza 2 medicamentos com substâncias distintas e eu vou prescrever mais 2 ou mais 3 porque eu acho que é necessário. Eu acho, mas pode ser que se eu avaliasse risco-benefício, essa prescrição não fosse tão engordada de princípios ativos, né? Então, o balanço risco-benefício dos AINES continua sendo positivo, é uma droga excelente, nos ajuda a envelhecer com menos dor, ajuda a corrigir e controlar os processos crônicos, na odontologia nos ajuda muito quando estamos diante de procedimentos que exigem até a analgesia pré-emptiva, né? Vocês estão aí atuando na clínica e sabem que a gente pode utilizar os AINES como antecedendo o procedimento, para que o paciente no pós-operatório não precise ficar utilizando muito AINES, não é? Então, nós temos que estar atentos a essas estratégias terapêuticas para melhorar muito a possibilidade de estar encharcando o paciente de drogas no pós-operatório.
Os inibidores seletivos da COX-2 têm maior risco vascular e renal e menor risco gastrointestinal. Por quê? Porque eles são mais atuantes em relação à COX-2 e a COX-1 eles não têm tanta aproximação. Então, os métodos fisioterápicos e os analgésicos, como dipirona, paracetamol e até os opioides, como a codeína, devem ter preferência nos pacientes com doença cardiovascular manifesta ou de alto risco cardiovascular. Então, essa é uma discussão que os profissionais precisam ter nas suas unidades de saúde com os médicos que estão lá. Por quê? Porque esses médicos são os que acompanham os pacientes. Então, eles conhecem já esses pacientes e vai dar um bom suporte para essa opção. O que tem que ser visto quando eu vou fazer a opção também de analgésico? O que deve ser visto sempre que eu vou prescrever. Se já tem uma história anterior de eventos adversos e se tem alergia ao princípio ativo. Ficar muito atento a essas questões. As diretrizes brasileiras de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca enfatizam o efeito deletério dos AINES sobre o controle da pressão arterial e piora da insuficiência cardíaca. Então, para os pacientes com indicação de analgesia, principalmente os cardiopatas, devemos optar por drogas sem ação anti-inflamatória. Então, se eu tiver um cardiopata grave, eu vou optar por prescrever para ele, se ele não for alérgico, ou dipirona ou paracetamol, e não vou prescrever um anti-inflamatório, vou buscar alternativas, não é? Então, esse é um paciente que a gente precisa pensar muito quando vai prescrever os AINES. E se for prescrever no menor tempo possível. Naqueles pacientes em que o uso de AINES é indispensável, a opção pelo naproxeno, que é essa droga que está começando de novo a voltar à prescrição e que a gente precisa ler muito, que é para não estar prescrevendo sem a fundamentação da farmacologia, gente. Nós que somos prescritores, nós não podemos abandonar a farmacocinética e a farmacodinâmica, porque são dois conhecimentos necessários para a gente ter segurança na prescrição que fazemos, né? Nesses pacientes, o uso de AINES é indispensável, mas deve ser feito pelo menor tempo possível. Então, fazendo a analgesia para o paciente com doença cardiovascular, a primeira escolha é sempre uma droga que não seja AINES. A segunda escolha, salicilatos não acetilados. E a terceira escolha, AINES não seletivos para a COX-2, óbvio que observando todos os critérios pregressos do paciente na anamnese. Tá? Eu estou colocando as referências para vocês, mas eu vou ver aqui o que é que a gente pode estar respondendo. Pois não. Bom, então agora, né, a gente vai para as partes das perguntas. Vocês estão me ouvindo aí? Eu vou fazer a leitura de algumas aqui que que eu coletei ao longo da explanação da professora. Lembrando, né, eu gostaria já de antecipar e agradecê-la pela excelente explanação aqui do tema, né, que informações muito pertinentes e atualizadas que a professora trouxe aqui hoje para nós. Então, a primeira dúvida é: mesmo o diclofenato de potássio interfere nos medicamentos para a pressão arterial, acredito? Compreendeu? Vou repetir novamente. Repita. Sim. Mesmo o diclofenato de potássio, ele interfere nos medicamentos para a pressão arterial? Sim. Todos os AINES podem alterar o benefício terapêutico dos antipertensivos. Só existe uma categoria de antipertensivo que não é atingida pelos AINES, mas é um grupo de fármaco que a gente não vai encontrar muito paciente no ambulatório utilizando. Eu estou lendo aqui também uma pergunta, eu posso responder? Pode tá. Eu estou vendo aqui a questão da suspensão do antiagregante plaquetário. A suspensão do antiagregante plaquetário, gente, ela não deve ser feita pelo cirurgião dentista porque é um ato médico. Quem prescreveu foi o médico. Então, eu não posso interferir, não é ético eu interferir
numa prescrição que o colega fez, tá? Até porque, embora a lei diga que nós podemos prescrever drogas, tanto de uso interno como de uso externo, nós temos que ter a clareza de que vamos prescrever para tratar patologias orodentárias. Eu não trato trombose, então eu não vou interferir no desagregador plaquetário que o paciente utiliza, não é verdade? Agora, eu posso fazer um relatório para o médico dele, dizendo que eu vou precisar fazer um procedimento cirúrgico no paciente, que ele me relate a condição sistêmica do paciente naquele momento, posso e devo. Por quê? Porque hoje a maioria dos médicos não querem suspender o ácido acetil salicílico. Por que eles não querem suspender? Porque eles consideram que o risco para a formação de trombo para este paciente é elevado. Então, ele não vai colocar a vida do paciente em risco. Nós é que devemos buscar procedimentos que sejam menos demorados, não é? Se nós temos um paciente com a condição sistêmica que exige isso, então nós estamos diante de um paciente que vamos ter que fazer um planejamento de acordo com as condições dele. Então, nós vamos fazer procedimentos curtos, vamos fazer uma boa sutura, vamos orientar esse paciente que ele deve procurar uma UPA se ele considerar que está sangrando, porque às vezes o paciente cospe aquele fiozinho de sangue e acha que está sangrando, mas como ele já tem uma condição sistêmica que estressa ele, o melhor é que ele vá mesmo na UPA e alguém olhe ele e ele se sinta confortável, porque o estresse não é bom nesse paciente de forma alguma, não é? O paciente idoso, nós devemos planejar consultas de acordo com as condições sistêmicas dele. Se ele é um paciente que tem possibilidades de trombos, de formar trombos, já teve história pregressa de doenças tromboses, a gente deve atender esse paciente à tarde. Paciente diabético, devemos atender pela manhã. Isso tudo, gente, favorece a uma situação de segurança para o paciente, tá? Então, lá no nosso ambulatório, porque eu sou professora de farmacoterapia, mas eu fico no ambulatório de odontogeriatria. Então, meus pacientes lá, com os nossos alunos, a gente procura estar adequando, porque nós só temos uma disciplina pela manhã, mas se eu vejo que o paciente tem um risco, eu coloco ele à tarde. Se ele utiliza drogas que são complexas, não é? Que dão aquela conotação de risco, que o próprio paciente se sente inseguro, eu procuro dar segurança a ele e dizer a ele que nós vamos trabalhar junto com o médico dele. Então, nós precisamos, gente, pensar que não é à toa que se chama equipe multidisciplinar, não é à toa que a gente precisa da interdisciplinaridade. Os nossos conhecimentos se esgotam e o do outro começa. Então, a gente tem que ter a simplicidade do cuidado, não é? Então, eu não sei tudo e eu preciso que o outro me traga a informação dele. E é isso que a gente precisa fazer. Prescrever é uma autonomia, é uma prerrogativa de poucos profissionais, mas que exige da gente a responsabilidade de estar todo o tempo estudando, porque, gente, farmaco, ninguém aprende de uma hora para outra. E nunca aprendemos, tá? Porque eu sou o depoimento disso. Eu estou dando aula de farmaco há muito tempo, mas de repente acontecem conhecimentos novos e eu tenho que estar acompanhando essas inovações. Nós todos, não é verdade? Eu acho que vamos ter muitos momentos interessantes aqui. Eu nem quero responder perguntas de pacientes especiais, mas eu quero deixar aqui o meu e-mail. Filha, a gente faz. Tá? Me falaram também disso aqui no bate-papo. Pronto. Então, depois você bota? Falou. Tá. Por quê? Porque eu costumo atender meus colegas pelo e-mail. Então, se eles me fazem uma pergunta, se eles querem um artigo, eu envio, tá? Outro acesso que vocês podem ter é na Liga Acadêmica de Farmacoterapia Odontológica.
onde nós estamos no Instagram, e lá nós colocamos artigos, colocamos entrevistas, e vocês podem acessar livremente. As consultorias do Telesaúde também respondem. Então, eu me coloco, inclusive, aqui à disposição para encaminhar artigos para elas passarem para vocês, porque nós estamos vivendo um momento diferenciado, não é verdade? Momento de repensar nossa prática, de estar preocupado com as questões cardiovasculares. Nós estamos no estado da Bahia, e no estado da Bahia se morre mais de quê? Né? Então, qual é a epidemiologia que está diante de mim? É isso que eu tenho que discutir na minha unidade de saúde, para que eu chegue a compreender que possibilidades de interações eu tenho quando eu prescrevo dentro da minha unidade, né? Então, eu acho que o conhecimento epidemiológico dos territórios é fundamental para a gente ter uma boa segurança na prescrição. Podem contar comigo, que eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Bom, ficou muito clara essa parte aí sobre a interação dos medicamentos. Outra dúvida, professora, que os profissionais até estavam discutindo aqui no bate-papo em relação a qual anti-inflamatório indicar para grávidas e ou lactentes, né? Alguns sugerindo que o uso da dexametasona de 4 mg para grávidas, outros falou em prednisone de 5 mg 24 horas, porque é de meia-vida intermediária, mas aí outro parece também de naproxeno também. Então, algumas sugestões aqui, aí eu gostaria que a senhora esclarecesse essa dúvida aí dos profissionais. Olha gente, em relação às gestantes, vocês já sabem que os AINES não são bem-vindos, não é? Os AINES, eles têm implicações no primeiro trimestre por conta das questões da segurança da gestação, né? Dos abortos, do sangramento. No final da gestação, porque ele prolonga o tempo do parto, não é? Então, nós temos aí uma discussão. Alguns artigos e alguns profissionais, eles, embora existam artigos com ratas prenhas, mostrando que o ácido acetil salicílico ele produz alteração no órgão do esmalte, quando uma mulher grávida precisa de um AINES já no final da gestação, eles usam o AS em baixas doses, tá? Mas não deixa de favorecer as situações de sangramento. O ibuprofeno também é outro grupo de AINES que se diz de indicação para mulheres grávidas. Eu recomendo a vocês que fiquem atentos ao primeiro trimestre e ao último trimestre, que são os momentos mais importantes em relação às interações com drogas. O primeiro por conta da teratogenicidade, mutagenicidade, e o último por conta dos sangramentos, do prolongamento do parto, até da inércia uterina, não é? Porque há essa possibilidade. Então, precisamos ficar atentos. Em relação ao ibuprofeno, a literatura diz que esse uso é off-label, tá? É uma palavra em inglês que significa que não é isento de risco, mas quem faz está assumindo a responsabilidade. Pergunta aqui, quando você falou sobre as medicações, né, principalmente para pacientes cardiopatas, aí a profissional pergunta se antes de prescrever, ela tem que avaliar a cardiopatia do paciente, se é congênita, adquirida, tratada, estável, né? Então, com certeza. Por exemplo, um paciente que tem... chegou um paciente e tem um prolapso de válvula mitral, sem regurgitação. É um paciente que vai ser tratado de uma forma. Paciente com prolapso de válvula mitral com regurgitação eleva o risco, tá? Paciente que tem stent, ele já usa o stent dele. Então, é um paciente que a gente tem que ter o olhar diferenciado. Qual é a recomendação? Procura o médico assistente do paciente
Se for uma urgência e ele não tiver concluído o 6º mês que ele teve a angina instável, que ele teve a arritmia, que ele colocou o stent, que ele teve um infarto agudo do miocárdio, ou fez uma cirurgia cardíaca ou cardiovascular, mesmo que seja aquela só de limpar as artérias, não é? Essas cirurgias mais novas. Então, mesmo esses pacientes, se ele não tiver 6 meses pós-operatório, ele não deve ser atendido no consultório odontológico, ele deve ir para o ambiente hospitalar. Outra dúvida aqui também, caso o paciente necessite de vários procedimentos cirúrgicos, exodontias, e o cardiologista ache por bem não suspender o AS, seria mais indicado realizar tais procedimentos no ambiente hospitalar, que eu acho que a senhora acabou de responder aqui, né? Não sei se... Eu vejo que essa avaliação deva ser conjunta, o médico assistente do paciente e o dentista. Às vezes o médico não suspende porque ele tinha tanta possibilidade, o risco dele era tão elevado de formar trombo que o médico não quer retirar o ácido acetil salicílico, porque senão eleva o risco dele ter uma trombose. Então, pode fazer o procedimento, mas vai fazer como? Com os cuidados necessários. Não vai fazer grandes procedimentos, nem muitos procedimentos ao mesmo tempo, não é? A cautela é sempre necessária. Bom, pessoal, as dúvidas que estavam aqui no bate-papo... Passa para mim que eu respondo e lhe mando. Pronto, então, professora, quer se despedir do pessoal? Pode... Ô, gente, tem algum ex-aluno meu aí? Então pronto, eu quero dar um beijo em cada um de vocês, dizer a vocês que eu fico muito orgulhosa quando venho me encontrar com vocês, vocês me motivam, me mobilizam, tenho certeza que vocês fazem o melhor, não é? Eu tenho certeza disso. Então, por isso, eu vou dar o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo e o que eu puder, no sentido de colaborar, estarei presente sempre, porque nunca a gente vai deixar de ser professor, é mesmo que mãe, tá? Vocês serão eternos pupilos e muito amados, tá? Um grande beijo a todos, gente. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente.